Bem-vindos ao Fertilicast. O Fertilicast é um podcast voltado para falar sobre a saúde reprodutiva. A saúde reprodutiva em todos os seus aspectos, né? Desde o pré-tratamento, durante o tratamento reprodutivo e o pós-tratamento, né? Então, o objetivo aqui é trazer profissionais habilitados, capacitados para trazer informações com credibilidade que vocês possam confiar, entender, aprender e vivenciar seus próprios casos. Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho e neste episódio nós teremos o assunto gravidez, gestação. Gestação natural, gestação pós-FIV, gestação pós-perdas gestacionais, gestações como um todo. E nada melhor do que nesse assunto trazer um cara que mais entende disso, que eu mais gosto, do cara que eu mando meus pacientes para ele fazer essa avaliação da gestação, que é o doutor, que eu vou falar aqui, professor, doutor Marcelo Santucci, mas é o Marcelo Santucci, meu amigo, que ele tem a sua formação na Escola Paulista de Medicina, hoje ele é professor da pós-graduação da Escola Paulista de Medicina, ele tem a clínica dele também, que chama Santucci, né? Que é uma clínica de medicina fetal, também médico do Fleury, ele é um cara super capacitado, todas as dúvidas, todas as coisas, ele me ajuda, inclusive, nas condutas. Então, Marcelo, obrigado por aceitar o convite. Eu fico muito feliz de ter você aqui para a gente bater esse papo. Eu tenho que botar um pormenor, ele é meu sócio também, e eu sou sócio dele, né? Somos sócios. Mas, assim, eu tiro todas essas coisas do cenário quando o objetivo é passar informações para vocês com credibilidade. E ninguém com mais credibilidade do que ele para falar sobre esse tema, que vai ser a gestação desde o começo. Claro que, como ele é especializado em medicina fetal, ele vai falar dos ultrassons, das coisas, mas ele vai falar da gestação para a gente, para todas as situações que vocês possam eventualmente vivenciar e que ele possa trazer. Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu queria que você só falasse quem é o Marcelo Santucci do seu ponto de vista, né? O cara, por que você escolheu isso, por que você está nessa área, e rapidinho, só para o pessoal te conhecer. Bom, primeiro, é uma grande honra para mim estar aqui, Valdemar. Eu tenho, por você uma admiração grande, vejo quão bom profissional você é e a gente vai querer sempre se ligar a bons profissionais, né? Então, agradeço o seu convite, é uma honra para mim estar aqui e eu espero poder estar trazendo para vocês um bom conhecimento, coisas legais para que a gente pudesse trazer um podcast final muito bacana. Não tenho dúvida disso, Marcelo. E você resolveu ir para a área da medicina fetal por quê, cara? Porque eu quando conheci você, nós éramos jovens ainda, né? E eu conheci você dava plantão, acho, com a minha ex-esposa, e você estava mais para a área cirúrgica. Eu achava que você ia ser cirurgião, você foi para fetal, né? E por que você foi para medicina fetal? Rapaz, eu nunca briguei com a vida, sabe? A minha escolha para fazer GO, ela foi uma escolha em setembro do sexto ano. Eu ia fazer clínica, me preparei para fazer clínica médica. Provavelmente seria endócrino, a minha primeira escolha na residência. E a vida foi me direcionando para GO. O professor Camano, numa das apresentações que eu fiz na aulinha das 7h30, ele me chamou e falou: Marcelo, por que você não faz GO? Foi o único professor que me chamou. E aquilo me deu um sinal, assim, eu tinha uma resistência à ginecologia, algumas questões ginecológicas que não achava legal. Acho que a principal resistência era uma que eu escutava dos clínicos, que ortopedistas que me desculpem, tá? Que para ser ortopedista você precisava ser forte e burro. E para ser ginecologista você não precisava ser forte. Bastava ser Pegou burro. pesado, pesado. E eu me incomodava com aquilo como se aquilo fosse uma verdade. Mas, de repente, eu vi uma oportunidade ali. Eu falei, por que eu não posso fazer diferente? Não posso estudar mais, como eu sempre gostei, e mudar conduta, fazer as coisas acontecerem, né? E foi ali que eu me inspirei ali no professor Camano e nas possibilidades de poder
agregar com a ginecologia e obstetrícia e encarei esse desafio. Nessa mesma linha de raciocínio, eu fui levado, pelo professor Manuel Girão, já falecido, infelizmente, assim como o professor Camano, eh, à área da urgineco. O Manuel é um estudioso grande da ginecologia, me inspirou muito, mas ele na época estava com dezenas de pós-graduandos, e não conseguiu me dar a atenção que eu precisava ali naquele momento e acabei olhando para os lados. Eu já tinha uma formação em ultrassom. Logo que acabou a faculdade, eu fiz um curso longo de ultrassom, já esperando poder fazer isso um dia. Eu falei: "Bom, de repente surge um emprego de ultrassom", numa época que eu estava querendo mudar de ares, já não estava mais tão satisfeito com a Urgineco. E aí é um emprego grande para trabalhar de segunda a sexta com ultrassom no Hospital Grande, Itapecerica da Serra. E o chefe do serviço gostou de mim. Eu não tinha muita experiência, falou: "Mas eu gostei de você, eu vou pagar para ver se você dá conta do serviço aqui". E aí eu assumi a ultrassonografia toda do Hospital Geral de Itapecerica da Serra, então todas as gestantes passavam comigo. Eu fiquei 3 anos nesse serviço, e aí eu falei: "Poxa vida, eu vou precisar melhorar meu ultrassom, não dá para ficar nesse emprego com essa formação só que eu tenho, vou precisar entrar para pós-graduação da escola". E conversei com o Manuel, ele falou: "Não, Marcelo, vai, segue seu caminho", e falei com o Moron na sequência. O Moron ainda é professor da pós-graduação da escola também, e ele me acolheu, me ofereceu o que eu precisava na época, que era uma formação adequada e um mestrado. E aí eu segui o mestrado dentro da Escola Paulista, com esse intuito de melhorar a minha qualidade ultrassonográfica, já que o meu emprego principal naquele momento era assumir um serviço inteiro de ultrassonografia nesse hospital grande lá em Itapecerica da Serra, né. Então a vida me levou, na Que verdade eu fui legal. sendo conduzido para chegar É, onde eu estou e, hoje. e, é, e é uma. E é um. Eu também fui conduzido de uma forma até indireta, né? Porque quando eu queria fazer muito, sempre quis fazer reprodução humana, né? E meu pai já fazia isso. E quando eu tive na minha residência médica a oportunidade, assim, olha, para você poder ir fazer estágio fora, essas coisas, você tem que fazer o R3 em medicina fetal e tal. Eu falei: cara, vou unir o útil ao agradável, vou fazer residência em medicina fetal e depois eu caminho para reprodução". E fui para fora para fazer reprodução e voltei para o Brasil para fazer reprodução, né? Então, você vê que a vida, ela leva a gente. E por que a gente tá falando de tudo isso, gente? Porque é bonita essa área, cara. É bonita. Então, todo mundo vê a gravidez com um desfecho bonito, né? Mas existem as gravidezes com desfecho não muito bonito ou às vezes até muito triste, né? E é nesses momentos que eu quero que a gente entenda, né? Todos que vão ouvir o nosso podcast, assistir, que esses assuntos que nós vamos falar aqui, eles ainda são a exceção, né? Não é a regra. A maioria das gestações, a maioria dos ultrassons são normais, a maioria das gestações terminam bem, os neném nascem bem, seja por parto normal, seja por parto cesárea. Mas a gente, claro, que a gente se especializou em determinadas coisas. Eu me especializei na parte reprodutiva, o doutor Marcelo se especializou na parte da medicina fetal, e é aí que eu quero explorar você nessa seara, né? Então, eu faço a parte reprodutiva, eu pego a semente, pego o embriãozinho, coloco dentro do útero do paciente. E muitos, às vezes, nem preciso colocar o embriãozinho lá dentro, ajuda a não corrigir um probleminha clínico e o casal engravida. Só que existem os primeiros exames, né? Quem engravida naturalmente em casa vai fazer o primeiro ultrassom lá depois quase de 8, 9 semanas, 10 semanas vai fazer o primeiro ultrassom obstétrico. Então já tem o embriãozinho, já tem o coraçãozinho batendo. Mas nós, na parte reprodutiva, a gente quer primeiro colocou o embrião ou fez o tratamento, quer saber primeiro se o embrião está dentro do útero, né, Marcelo? E se dentro nesse ultrassom eu já tenho informações ali que já podem me dizer se é um bom prognóstico ou se é um mau prognóstico essa gestação, exatamente porque o casal está ansioso, casal de reprodução é aquele que está desesperado, há tantos anos esperando por aquele momento, né? Então, esse primeiro ultrassom, eu sei que eu, por exemplo, eu faço muito porque o primeiro ultrassom eu acabo fazendo no consultório. Mas existem uns sinais que eu, mesmo tendo feito um pouquinho da medicina fetal lá atrás, eu não tenho tanta experiência e talvez você possa ensinar um pouco para a gente ou mostrar o que
o que que interessa pro paciente, né? Então, quando chegou lá, o paciente vai fazer primeiro ultrassom vaginal, né? Porque logo nas primeiras semanas, 6 semanas de gestação, 7, 8, o ultrassom é feito normalmente por via vaginal. E aí vamos encontrar algumas coisas, né? Se a gravidez está no local certo, se tá todas as estruturas. Quando você pega esses ultrassons, o que que você se preocupa em ver ali para mostrar ao paciente que, poxa, às vezes eu já falo, quando eu faço ultrassom com 5, 6 semanas, eu falo, olha, meu objetivo não é ver o coraçãozinho batendo, não. Eu só quero ver se tem um saco gestacional ou dois, quero ver se o coração se tá o saco gestacional tá no lugar certo, sabe. Mas você já vai pegar 1, 2 semanas depois. Uhum. O que que você se preocupa ali em ver, cara? Às vezes a gente pega, Valdemar, sacos gestacionais muito precoces, né? Às vezes o paciente está ansiosa mesmo, independente se é uma gestação por FIV ou espontânea. Eu acho que o primeiro ponto que a gente vê com mais cuidado naquele saco gestacional de 5 milímetros, antes de dizer que ela é tópica, você tem que ver vesícula vitelínica. Eu acho que esse é o ponto mais importante nesse momento. Por quê? Porque existe o fenômeno do pseudo-saco gestacional, né? O pseudo-saco gestacional é uma vesícula que se forma dentro do endométrio que acaba simulando um saco gestacional. Nesse cenário é quando você perde a ectópica. Então, numa gestação pós-FIV, pode acontecer ectópica? Pode, mas é mais raro. Ele foi implantado dentro do endométrio. Então, a probabilidade de uma ectópica despenca. Já Sim, vi acontecer, sim. mas ela despenca. Mas numa gestação espontânea, o fenômeno da ectópica deve cursar aí 1 para cada 1.000 gestações, mais ou menos, 1 para cada 800 gestações. Então, fazendo ultrassom todo dia, você vai pegar. E se você não estiver atento à questão da presença da vesícula vitelínica, você às vezes tranquiliza o paciente, ela volta com 8 semanas rompida, né? Então, não viu vesícula, você tem que pedir para repetir 1 semana. Tá? Tá. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que cuidar, porque acontece. Ectópica é um negócio que engana muito, porque a gente está naquela de tentar, olha, porque vou ser parcial aqui. Eu sou um ultrassonografista torcedor. Eu gosto de torcer pelo paciente. Eu quero que ele se dê bem. Então, esse viés às vezes é complicado. Você quer ao mesmo tempo agradar, mas você não pode agradar sempre, É. né? Então, você tem que saber quais são os limites que você vai poder deixar para poder não errar. Então, quer dizer, você Esse é o tem primeiro. uma gestação que você acha que está dentro do útero certinha, e eventualmente ela pode estar fora do útero, na trompa, em algum outro lugar, que é ectópica, né? Para o pessoal entender que, putz, pode acontecer isso. Né? E pode também acontecer a gestação nos dois, né? Nos Já dois. Peguei a uma esse gente ano. Peguei uma esse ano, que é tem difícil um pegar. nome chamado Heterotópica, heterotópica, né? né? Então, mas a vesícula vitelínica, então quando tem o saco gestacional lá dentro, você tem uma outra bolinha lá dentro, né? Que é a vesícula vitelínica. E às vezes ela pode estar aumentada também, né? Sim. E Que é um fator de mau prognóstico, né? então, A vesícula hidrópica, eu até tinha a percepção de que era um padrão grave, mas aí eu fui dar uma olhada para a gente poder fazer essa aula. E qual foi a minha surpresa? Que vesículas acima de 8 milímetros têm 100% de perda, tá? Então, até 5 é normal, entre 5 e 7, uma taxa de perda de 60%, mais ou menos meio do caminho, e acima de 8 milímetros é 100%. Acho que medicina é difícil de falar em é 100%, ruim, né? né? É ruim, mas Mas coloque que a probabilidade vai ser quase que inexorável da perda, e tá? essa que eu falo a parte para os pacientes é muito triste, mas é importante lembrar que o médico que está lá, né, naquela posição, fazendo ultrassom ali, vendo aquilo, e tem que dar a notícia, né? Ela também é bem difícil. Então, é difícil para todo mundo naquele momento, né? É um momento que a pessoa estava super feliz, contente, teve o teste positivo, engravidou, está super comemorando, né? Por isso que a gente fala muitas vezes muita calma na hora, comemorar com moderação, né? Porque até ter certeza que evoluiu uma gestação, a gente pode se perder ali no caminho, né? Eu gosto de um número, Valdemar, que eu uso bastante no dia a dia, que quando a gente tem aí cerca de 6 semanas, se a gente for distribuir do ponto de vista populacional, ao longo da população como um todo, nós estamos falando em torno de uns 30% de perda. Um em cada 3 vão perder uma gestação de primeiro trimestre.
Claro que quanto mais velha a paciente for, a taxa de perda aumenta. Quanto mais jovem, ela diminui. Mas, se a gente for distribuir como um todo, seria mais ou menos uns 30%. Se eu atingir 12 semanas, que é quando as pessoas falam que é um marco, que agora vingou, agora vai, nós estamos falando ainda em 1% de perda. Mas com 9, essa taxa é em torno de 2%. Então, no meio do caminho entre 6 e 12, se você atingir todos os critérios normais, crescimento bom, vesícula boa, saco gestacional normal, não tem descolamento, a probabilidade de que a sua gestação evolua é praticamente a mesma do que se ela chegou em 12. Então, às vezes, eu tranquilizo um pouco mais cedo o paciente também, nesse cenário que está tão otimista às 9 semanas. Tá? Isso Eu acho que esse é um número que é legal assim, de passar também para as pessoas, porque às vezes elas não sabem que 9 semanas tem já essa quantidade de sucesso, né? Uma vez que a maior parte dos abortamentos vão acontecer entre 6 e 9. E é nessa hora que a gente tem que segurar a onda para ainda não ficar divulgando a gravidez, exatamente pelos riscos que vão ser vistos no ultrassom morfológico de primeiro trimestre, né? E aí, então, qual que é o melhor momento para se fazer esse ultrassom de primeiro trimestre? Por que tem que ser feito com uma pessoa experiente, né? Não é qualquer um que vai fazer aquilo. Então, porque às vezes, cara, a gente força o paciente, explica para o paciente, esse ultrassom ele é muito importante, ele vai trazer bastante informação. E mesmo eu, que até tenho uma boa noção desses exames, eu sei que tem que fazer com você, porque você vai dar prognóstico de coisas que podem acontecer durante a gravidez. Então, isso acho que é importante falar para o público, né, É não perder o tempo, né? E o que a gente traz de informação nessa fase? Eu acho que o melhor momento, assim, quando se pode fazer, né? Se pode fazer entre 11 semanas e 3 dias e 14 semanas. O CCN, né, o comprimento do bebezinho, ele tem que estar entre 45 e 84 milímetros, tá? Então, nessa fase, você pode fazer o exame. Mas é o melhor momento fazer com 11 semanas e 3 dias? Ou é o melhor momento fazer com 13 semanas e 6 dias? Não. Tá? Isso é seguramente não. A melhor fase para se fazer esse exame é entre 12 e 12,4. Se você conseguir fazer com 12,3, é o melhor. Se fosse escolher um dia, eu escolheria 12,3, tá? Particularmente pelo gosto, eu acho que é uma época que o bebê está numa posição boa. Normalmente, esse exame ele precisa que o bebê esteja de nariz para cima. Ele precisa estar olhando para o meu aparelho. Quando eu coloco o ultrassom na barriga, eu tenho que estar com o bebê olhando para ele. Tem que estar deitadinho na Deitadinho na rede, exatamente. E essa posição é a posição que a gente gosta de fazer o exame e nem sempre eles ficam. Então, às vezes a gente vai ter que ficar esperando ele virar ou tentando achar caminhos para ele ficar nessa posição para a gente. E eu queria fazer só uma parte, porque é importante as pessoas entenderem. Na obstetrícia, a gente conta a gravidez quando você não tá grávida, né? Então, como faz essas contas? A partir da data da última menstruação, começou a última menstruação, se faz esse exame. Se não tenho essa data, então vai se estimar nos primeiros ultrassons o tempo para simular uma data para poder chegar nessa data precisa, né? Isso é extremamente importante para a gente. E quanto mais cedo for esse primeiro ultrassom, menor é o erro, né? Então, eu sempre brinco que quando você vai pegar lá o bebezinho de 6 semanas, a genética dele ainda não influenciou. Então, se ele tem um pai grande ou um pai pequeno, uma mãe grande ou uma mãe pequena, é mais ou menos o mesmo tamanho. Conforme vai crescendo a gestação, ela vai se desenvolvendo, essas genéticas vão aparecendo. Então, um exame de 9 semanas, você já pode ter um filho de um pai ou uma mãe grande que vai aparecer com um desvio para cima. Mas lá com 6 semanas, a tendência é de que não. O erro seja de 1, no máximo 2 dias de erro. Então, quanto mais cedo você faz o primeiro ultrassom, mais preciso vai ser a sua conta, né? E aí, nesse ajuste, então, dá para chegar em níveis de acerto de 12 semanas e alguns dias, né? E aí, com relação ao porquê que a gente pode trazer mais qualidade para esse ultrassom, o primeiro ponto, que eu acho que é o que mais gera desconforto nas pacientes, é a questão do... Pô, doutor, mas eu vi uma paciente que tinha
todos os exames normais e o bebê nasceu com Down. Isso é normal? Essa semana, ontem, fazendo ultrassom ontem, eu escutei essa pergunta. E aí que eu acho que é a diferença, assim, sabe? Porque já se mostrou em vários estudos que se você angular mais ou menos 5 graus do ponto exato para a medida da translucência, e esse ponto exato ele é muito parecido com 5 graus de variação, você vai pegar, às vezes, translucência com 20% de diferença, geralmente para menos, porque esse ângulo de 5 graus para inclinado, ele vai levar para uma translucência mais fina, e você, às vezes, vai perder o ponto médio, que é uma translucência mais grossa, que poderia indicar a questão da síndrome ou o risco para a síndrome. Então, essa semana eu peguei eu comecei a medir, ele estava com mais ou menos 1,8, que é uma medida bem na média para aquela idade gestacional que era 12 semanas e 4, e quando eu cheguei na linha média era 2,4. E aí essa paciente eu colhi NIPT. Eu falei, sugiro, é melhor fazer NIPT. Deu um risco intermediário, meio intermediário alto. Não foi um risco assustador. Mas uma translucência de 2,4 hoje, que a gente não precisa mais invadir a cavidade, não precisa mais pôr agulha, melhorou muito a nossa chance de errar, né? Então, a gente escolhe melhor quem a gente vai fazer o NIPT também, né? Então, sabendo das dificuldades que o próprio exame pode ter, né? Às vezes você tem exames que a imagem não está tão boa por questões de dificuldade do som passar, tem pacientes que tem um pouquinho mais de camada de gordura, então essa camada de gordura dificulta a imagem. Então, a mesma imagem que eu veria numa paciente que tem menos gordura, ela, no mesmo ponto, eu não vou pegar a mesma qualidade. Então, posso ter mais chance de não conseguir ver algum detalhe, né? Tem algumas etnias que têm mais dificuldade de passagem de som. Por exemplo, a etnia indiana é uma etnia que dá mais trabalho para a gente. E eles não têm o que fazer com isso, né? A gente tem que se virar com essa dificuldade, né? Pacientes com útero retrovertido, nessa fase o útero ainda pode estar retrovertido, dependendo da intensidade da retroversão. Para quem não sabe o que é retroversão, é quando o útero é viradinho para trás. Então, pensando na paciente deitada, 90% dos úteros vão fazer essa curvatura e vão apontar para a barriga. Esse útero vai encostar bem ali no meu transdutor. Quando eu coloco na barriga, ele está ali bem pertinho, então a imagem melhora muito. Mas tem úteros que vão para trás. E esse útero tem uma camada de intestino na frente que é muito difícil de tirar. E isso é mais difícil para você conseguir manejar. Precisa encher bexiga, às vezes precisa saber que talvez precise fazer uma avaliação transvaginal. E eu acho que é nessa capacidade de você conseguir entender a sua limitação que mora a melhora da qualidade do exame. Exato. E a outra coisa que eu acho que também é fundamental é tempo. Não dá para fazer esse exame com menos de 1 hora. Porque assim, vai ter dias que você vai fazer esse exame em 15 minutos, mas vai ter dias que você vai precisar de 1h30. Né? E se você não tem uma média que seja boa para você conseguir pegar todos os pacientes, em algum paciente que você tenha só 15 minutos para dar e ele precisa de ação 1h30, você não entregou o exame. E que é aquele terror, né? Quer dizer, a mãe que tradicionalmente gosta de contar os dedinhos do filho quando nasce, sei lá o quê, e às vezes, não nesse ultrassom ainda, no ultrassom mais para frente, mas às vezes o profissional não faz, ou não vê, não relata que não viu, né? E a própria síndrome de Down. Então, para o nosso entendimento, então, o ultrassom morfológico, ele é um bom rastreador, que é o do primeiro trimestre, feito com 12 semanas, 12 e 4, e ele, quando tem, ele tria, né? Ele pesquisa, e quando ele tem alguma coisa alterada, a gente usa o recurso do NIPT, que é um exame não invasivo, via sanguínea, genético, que tem uma acurácia boa, né? Tem uma acurácia boa e que pode trazer também essas informações para a gente, né? Não, antigamente a gente fazia o exame só sexagem para saber o sexo, hoje esse exame NIPT ele já traz para a gente essas informações do cariótipo do neném de uma forma mais interessante, inclusive tem os mais ampliados que quando tem suspeitas e riscos, ele traz, inclusive, algumas alterações mais detalhadas, como as translocações, etc. Né? Mas... Uma coisa que eu acho que vale a pena falar, assim, é que esse exame do morfológico primeiro trimestre, diferente de todos os outros exames de ultrassom, quando a gente vai fazer um exame de ultrassom, vamos falar da mão, né? Você vai ver a mãozinha, ela tem 5 dedos ou não, ou tem 4. Isso é diagnóstico.
100% para cada lado, ou tem ou não tem. Então, normalmente, o ultrassom é diagnóstico. Só que no morfológico do primeiro trimestre, além dessas questões que a gente pode olhar de forma de ter ou não ter, a parte ligada às síndromes e a parte ligada ao rastreamento de pré-eclâmpsia não são diagnósticos, são rastreamentos. Então, a taxa de falso positivo aumenta. Propositalmente. Para quê? Para que você consiga pegar mais pacientes que tenham o risco da doença. Para chamar atenção e não deixar de Não deixar de seguir. olha, esse aqui pode ser um problema. Então, vamos investigar melhor este que pode ser o problema. Ele é um problema sempre? Não. Qual é a minha taxa de falso positivo no exame morfológico de primeiro trimestre? Um bom morfológico de primeiro trimestre vai ter um falso positivo de 50%. Ou seja, eu sei que eu tenho 1% de pessoas que têm síndromes. 99% serão normais. Quantos eu vou tirar dos 100% para chamar de alto risco? 2%. Então, eu vou ter praticamente aquele 1% sindrômico, mas eu vou ter mais 1% normais. Que você tem que E eu vou investigar. ter que investigar melhor esses 2%. Isso eu faço hoje no dia a dia. Eu explico essa taxa de falso positivo, porque é tão comum que o paciente se desespere achando que o alto risco é 95%, é 90%, que vale a pena explicar para todos que a taxa de falso positivo é 50%. E que se ele cair no alto risco, ele ainda tem 50% de chance do bebê ser normal. Né? Então, isso eu acho que é um ponto que vale a pena a gente sempre falar para o paciente para poder acalmar, caso ele seja um daqueles 2 que vão lá para o outro lado. Né? Se ele ficar aqui, eu não precisaria falar nada. Se ele ficasse nos normais, poderia pular essa parte. Mas quando ele vai para o alto risco, se ele sabe que é 50% a chance dele de ter um bebê normal, ele passa aquela semana que ele vai estar aguardando outro exame muito mais tranquilo. E uma coisa que vocês fazem, que eu também acho que é importante os pacientes entenderem, é risco de síndrome hipertensiva, de pré-eclâmpsia e risco de prematuridade, né? Através do que? A medida do que? Do colo, do Doppler? O que é? Como é que existe um gráfico? Como é que vocês fazem isso? Porque o paciente chega, olha, doutor, eu tenho risco aumentado para pré-eclâmpsia. Epa, né? A gente tem que fazer ações. Então, qual que é esse risco? Como que vocês calculam isso? Foi muito feliz essa calculadora que foi desenvolvida. Na verdade, eles pegaram variáveis, pegaram questões que acontecem durante o pré-natal, ali até 12 semanas, colocaram numa balança e falaram, olha, quem tem mais dessas variáveis tem mais risco. Quem tem menos dessas variáveis tem menos risco. E quais são essas variáveis? Principal variável, a meu ver, é um hormônio chamado fator de crescimento placentário. Ele é conhecido também como PLGF, é a sigla em inglês desse fator de crescimento, que pode ser dosado aí após 10 semanas de gestação, e você já pode até chegar com essa dosagem pronta no dia do exame. Né? Esse é o que eu acho que mais diferencia o processo. Você aumenta a taxa de rastreamento na ordem de quase 20% se você tiver esse teste colhido antes. Então, nós estamos falando aqui que quanto é esse 20% a mais? Então, eu conseguiria colher, se eu não fizesse nada bioquímico, só fizesse a parte ultrassonográfica e medidas de pressão, eu teria uma acurácia de uns 80%. Com o PLGF, eu chego quase na taxa de 100% de detecção de pré-eclâmpsia. Então, esse eu acho que é o ponto que faz a diferença para você não ficar naquela, eu estou assustando demais quem não precisa, ou estou assustando de menos quem precisa. E os outros parâmetros são a medida de pressão, e você tem que medir 4 vezes a pressão, 2 em cada braço, com intervalo de pelo menos 3 a 5 minutos entre cada medida. O paciente tem que estar em repouso para começar a fazer essa medida por pelo menos 5. Então, lembrar que às vezes você tem pouco tempo, o paciente está saindo de sala, você já está atrasado, vou ter que deixar a paciente ainda 5 minutos sentada para medir a pressão? Tem. Você precisa deixar ela um tempo sentada. E você vai ter que dar um intervalo. Então, na verdade, essa medida de pressão, ela toma uns 15 minutos do seu tempo de exame. Então, é ideal se você conseguir fazer isso antes dela começar o ultrassom. Já ter uma pessoa específica para fazer essa coleta dessa pressão.
antes do início do exame, é a hora que ela está chegando no laboratório, está chegando na sua clínica. E ela já ficou sentada ali um tempo. E o outro parâmetro que entra nesse cálculo é o Doppler das artérias uterinas. Nós sabemos que pacientes que têm risco de pré-eclâmpsia terão resistências maiores na uterina. Ou seja, aquela passagem de sangue que está indo para o útero fica mais difícil. Quando você tem a passagem mais fácil, mais fluida, vai mais sangue para a placenta se desenvolve Uma mais adaptação melhor. e ela tem uma adaptação melhor. Se está muito duro, sangue difícil para entrar, isso é um fator que dificulta. Um outro parâmetro que daí não é tão de exame, né? Não é de você olhar para isso, mas para olhar para a história, é se a paciente é tabagista e se a paciente teve a mãe com pré-eclâmpsia, ou ela mesmo tem hipertensão gestacional. Então, se ela já tem hipertensão na vida, se ela teve uma mãe com pré-eclâmpsia e se ela fuma, são fatores clínicos que entram nessa balança, e aí a somatória de todos esses fatores clínicos é que vão levar a um risco maior ou menor. E aí depende da gravidade de cada um deles. Por exemplo, você pode ter todos normais, um PLGF horroroso, muito baixo, ele sozinho às vezes já vai fazer você cair nesse cálculo de risco aumentado. Tá? Interessante. E pacientes, por exemplo, que têm uma alteração no colo do útero, tem um histórico que o colo do útero não consegue segurar a gravidez, então chega lá por volta da metade da gravidez anterior, o colo do útero abriu, né, que a gente chama de insuficiência, né, estímulo cervical, e abriu, entrou em trabalho de parto, rompeu o bolso e perde o neném, geralmente com 300, 400, 500 gramas, e acaba perdendo a gravidez. Esse é o momento certo, né? Você faz primeiro o morfológico, né, do primeiro trimestre, tá com o colo fechado, e aí você aproveita para as suas ações. Sim. Que aí a ação ou é o ponto ou é o pessário, né? Ou não, o estímulo cervical anterior tem que realmente de fazer a cerclagem, é o ponto. O pessário ele não entra nesse grupo. Não tem estudo ainda suficiente para a gente poder dizer que o pessário tem equivalência à cerclagem nessa condição. E é interessante porque, assim, muita gente hoje acaba querendo ver o colo com 12 semanas via transvaginal. O valor desse colo, considerando os riscos de prematuridade que você não está usando a história, porque entenda que esse fator da insuficiência cervical, você vai circular basicamente pela história. Ela vai ter tido uma ou duas perdas precoces ou ali tardias, no sentido de serem mais do que 16 semanas, mas menos do que 24. E é isso que vai fazer a característica dessa paciente para a gente poder pensar em fazer uma circlagem, e não o comprimento do colo em si. Claro que se nesse cenário ainda você tem um colo curto, está mais do que indicado, você tem 2 indicações. Mas, na maioria das vezes, o colo curto, para predizer uma prematuridade, ele não vai ter a história associada. Às vezes tem um prematuro lá de 35, 36 semanas, e você vai querer olhar o colo com 12 semanas. Beleza. Mas supondo que esse colo, a paciente tem um prematuro, não é uma insuficiência, você sabe que ela levou ali até 35 semanas, e esse colo deu 34 milímetros, que é a média das pacientes que vão nascer de termo no Brasil. Tá? A gente participou de uma meta-análise que mostrou que 34, 35 é a nossa média de termo. Isso tranquiliza de fato? Não. Tá? Por que não? Porque nesta fase, se você tem um colo curto, valoriza, porque ele realmente é grave. Abaixo de 30 milímetros, com menos de 12 semanas, é um colo que você tem que olhar com muito cuidado. Mas acima de 30 milímetros, já se mostrou, tem um estudo do Dr. Mário Burlachini do HC, que mostra que você não consegue predizer esse encurtamento futuro. Então, uma boa parte, diria até a maioria dos casos que vão chegar curtos com 20 semanas, que é um bom preditor, não estavam curtos aqui atrás. Então, você vai pegar mais ou menos nessa fase uns 20% dos casos graves só. Os outros 80% que você poderia pegar, você só vai pegar se você fizer uma nova medida às 20 semanas. Então, toda gestante, sem exceção, tem que fazer medida de colo de útero. No segundo trimestre. Se você for fazer uma só, você faça no segundo trimestre.
Porque Antes de assim, 20. 20, 22, tá bom. 20 a 22, você vai conseguir pegar a grande maioria dos pacientes que vão ter a capacidade de ser preditas como risco de prematuridade. Se você puder escolher 2 momentos, talvez dê para fazer nos 2 morfológicos. Às vezes o recurso é maior, mas pensando do ponto de vista da saúde pública, se você fosse colocar um único momento, o melhor momento é de fato com 20 Então, semanas, tá? gente, essa informação é extremamente, extremamente importante para todos que estiverem ouvindo, que engravidaram. Não importa como, tratamento reprodutivo, engravidou natural, não importa. Quando for fazer esse ultrassom morfológico da metade da gravidez, que é o ultrassom feito, ele já vai falar, mais beirando ali 20 semanas, tem que fazer medida de colo de útero. Tem, ponto. Porque, infelizmente, não é a nossa realidade hoje no Brasil. No Brasil não é. Não é, mas tem. E é um exame muito simples, muito fácil, muito tranquilo. Então, peça para o médico do pré-natal só acrescentar um item no pedido médico, né? Medida de colo de útero. Porque isso vai dar, de fato, uma segurança para você não ter um neném prematuro. Estou falando certo, Perfeito, Paulo. Marcelo? Eu acho que assim, e aí vai um recado também para os médicos, né? Dou, eu ensino residentes R4 especialista em medicina fetal já há mais ou menos uns 15 anos, já passaram 15 turmas comigo. E a gente faz aí, em média, por ambulatório, 15 a 20 exames, mais ou menos. E eu estou começando uma turma de residentes novas, inclusive, agora. E eu percebo que não é tão fácil assim. Mesmo para médicos experientes, não é tão fácil. Médicos mais jovens sofrem muito, porque tem uma condição ali de, às vezes, você ter uma inclinação do colo, que se você não fez alguns exames, você não vai pegar. O colo nem sempre ele é na linha média, ele às vezes tem angulações que você vai precisar saber fazer a rotação da mão, fazer a inclinação do braço para poder pegar. Então, aos colegas, não menosprezem o exame, porque existem exames difíceis. Como qualquer exame, você vai passar dificuldade. O colo também vai ser difícil. A maioria das vezes ele é fácil? É muito fácil. É muito simples, como você está falando. Mas não deve ser um exame a ser menosprezado, porque é esse cara que vai acabar te sacaneando, vai acabar fazendo com que você não perceba que ele era um colo de risco. Tá? Então, se prepare para fazer o exame de colo. Tenha cuidado para olhar para o colo. A gente sabe que o colo bem feito, ele precisa ter pelo menos uns 5 minutos de exame. Então, o que eu faço normalmente? Eu colho as primeiras 2 medidas. Em geral, nessa fase, muito comumente, o bebê vai estar de cabeça para baixo e eu vou dar uma olhada nessa cabeça. Dá uma olhada boa na cabeça. Corpo caloso, que é uma estrutura que é difícil de ver por cima. Vou dar uma olhada nos ventrículos, vamos ver os giros cerebrais, vamos ver a calota craniana, vamos ver linha média. E aí você gasta esses 3 minutinhos que faltavam esperando para fazer a última medida. E aí, se tiver um afunilamento, se tiver um colo mais frágil, ele já vai ter Já começar a aparecido. aparecer, né? Ele vai ter aparecido. Não é incomum que a gente veja um exame normal de colo e 2, 3 minutinhos depois aparece um funil, aparece um sludge, aparece uma mudança na dinâmica do colo, que se você tivesse feito o exame em 30 segundos, você não tinha pego. E Muito é um colo de legal. risco. Né? Então, a gente entendeu. Tanto para o paciente cobrar um pouco que seja feito esse exame da medida do colo do útero na gestação, no ultrassom de metade de gestação, como para os profissionais que fazem isso também ficarem muito atentos de darem o resultado de uma forma correta. E você falou de um negócio que eu acho que é importante, porque as pessoas, às vezes, leem, trazem essa informação funil ou trazem sludge, né? Ó, doutor, que é isso, né? Então, esse sludge, né? Sludge é barro, né? É barro. É barro. Como se fosse um pó que fica lá dentro, né? Grudado ali, solto, aliás. Na verdade, ele fica dançando ali no líquido. Mas ele pode ser um sinal importante, até mais cedo, né? De infecção, etc. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. E o seu médico que está fazendo pré-natal, ele tem que ficar atento nisso. Porque isso pode ser causa de romper bolsa futura? Não. Pode ser causa de parto prematuro Romper também. bolsa antes do Né? tempo e nascer antes do tempo. É. Então, olha a quantidade a importância que a gente está falando aqui, né? Primeiro ultrassom, ver prognóstico, logo cedinho. Depois fazer o morfológico, tem que ser bem feito para rastrear as malformações, etc. E a gente já viu aqui as porcentagens. Depois a gente vai chegando no meio da gestação
e a gente encontra ali não só todos os detalhes do embrião, do embrião, do feto, que já está ali com bracinho, mãozinho, pezinho, bexiga, né, ver diafragma, ver todas as partes do neném. Então é um exame demorado, tem que ser bem feito. E é por isso que eu sou chato de falar, cara, eu até sei fazer algumas coisas, mas esses morfológicos tem que fazer com quem é especialista, com quem faz isso todo dia. Isso é importante, né? Procurar uma clínica, procurar um local adequado para fazer os ultrassons morfológicos. Isso vai trazer um benefício monstruoso, né, Marcelo? Só que eu queria aproveitar essa deixa para falar um pouco de uma coisa que você entende pra caramba, né? Que me ensinou recentemente com o que faz, o pessário, né? A colocação do pessário. É, é mais para frente, então você acaba colocando um pessário quando você identifica que esse colo está curto, né? E o que é esse pessário, Marcelo? Explica para o pessoal o que é esse pessário. O pessário, Ademar, é um anel. Ele é um anel que ele se aloja dentro do útero, né? Então, imaginando que a gente... Da vagina. Dentro do colo do útero, colo do desculpa. Ele vai se alocar dentro do colo do útero. Imagina que o colo do útero tenha esse formato, né? O anel, ele tem dois diâmetros. Um diâmetro interno, que é menor, e um diâmetro externo, que é maior. Então, o diâmetro interno dele vai se alocar no colo do útero e vai fechar como se fosse parecido com uma circlagem mesmo. A diferença é que você não tem ponto, você não tem dor para fazer colocação. E ele, além de fazer esse fechamento do colo, ele vai fazer uma rotação. Porque quando o colo está em alto risco, pensando que a mulher está aqui deitada na nossa frente, né? A vagina vai estar num diâmetro horizontal. O colo geralmente está no mesmo eixo da vagina quando ele está em alto risco de nascimento. A gente chama de colo anterior, né? Que você toca, ele está bem de frente. E isso já acontece nessas pacientes de risco de parto prematuro com colo curto. Ele anterioriza o colo. Quando você coloca o pessário, ele vai entrar exatamente nessa posição. Ele vai estar numa vertical. O diâmetro maior dele vai estar nesse diâmetro vertical. O que vai acontecer com o tempo? Ele vai fazer uma rotação para ficar no diâmetro da vagina e vai levar o colo para junto ficar com olhando ele. para baixo. Né? Exatamente. Em 2, 3 dias, esse pessário está nessa horizontal e o colo mudou o seu eixo. Então, aquele eixo de força que estava no eixo da vagina, ele vai ter que fazer uma curva agora. E essa curva não é tão eficiente. O vetor de força que vai chegar aqui embaixo é muito menor do que se ele estivesse na mesma linha. Ela contrai aqui, antes era fácil, saía tudo na mesma linha, ia para lá fora. Agora não, essa força que ela faz aqui, ela vai ter que fazer uma curvinha, a quantidade de força que vai chegar ali na ponta do colo é menor, né? Fisicamente falando é isso. Então é um mecanismo físico de melhora das chances de você conseguir não ter um prematuro. O que a gente entende do ponto de vista de sucesso, né, Marcelo? Mas, todo mundo está falando, veio um cara aqui agora, esse ano, no Brasil, num congresso internacional, para falar que o negócio não funciona. Você está falando que funciona? Estou falando que funciona. E eu bato o martelo. Eu quero que alguém que eu tenha colocado o pessário possa escrever aí que não funcionou. E eu já coloquei mais de 500 no Brasil. Tá? Então, assim, esse cara que veio para falar, ele veio para falar de uma meta-análise que é um estudo que ele pegou um monte de estudo heterogêneo, um feito na Itália, um feito na Espanha, um feito na Inglaterra, um feito no Brasil, somou tudo e viu que não funcionava com viés de acerto. Quer dizer, no final das contas, ele é mais para funcionar do que para não funcionar, somando todos esses estudos. Mas não deu diferença estatística na meta-análise. É fato, são trabalhos diferentes. Quando você pega um trabalho que foi conduzido da mesma forma, que é o estudo que foi feito aqui no Brasil com esse pessário que a gente usa, ele deu diferença. Ele fez nascer menos prematuro no grupo do pessário. Isso é o que é mais importante. Ah, Marcelo, mas esse trabalho mostrou que na hora que você olhava os bebês que tinham problemas lá na UTI, era igual. É verdade. Só que nesse estudo brasileiro entrou neném na UTI com 38 semanas. 37 semanas. E o prognóstico é muito melhor. Né? E que não é mais prematuro, Valdemar. Não é prematuro, tá certo. Se você bota um estudo que o desfecho é UTI, vai qualquer bebê para UTI. É vai bebê para UTI com 42 semanas. E aí ele não é mais prematuro. Então, acabou empatando porque você teve muito paciente que não era prematuro no grupo que estava usando pessário. Entendi. E eles foram para UTI. E o objetivo do pessário é prematuridade. Outras questões, exatamente. Por outras questões que podem ter ligados à questão de sofrimento fetal no parto, ou questões ligadas a dificuldades do próprio bebê naquele momento que nasceu.
A gente não sabe por que eles foram para UTI com todos, mas foi mais ou menos 100 a 100 mesmo. 100 para cada lado, de 500 pacientes que estavam em cada grupo, 100 foram para UTI em cada lado. Mas e nos prematuros, como é que foi a diferença? A diferença foi que nasceram 70 prematuros no grupo da progesterona e 50 no grupo do pessário. Foi 20 a menos, abaixo de 34 semanas. Então, assim, tem diferença na prematuridade já nesse estudo brasileiro. Né, que é exatamente o pessário que a gente usa. E a nossa casuística é melhor do que essa casuística. Se eu pegar a minha casuística pessoal, que eu uso pessário e acompanho até do meu jeito, que é diferente do que foi o estudo, é menor que isso ainda. Eu tenho muito maior a diferença entre o uso da progesterona com pessário. Diria para você que os últimos prematuros que eu tive, já tem uns 3 anos, que foram casos extremamente graves, pacientes que já tinham incompetência cervical, tinham já sinais de que aquelas perdas eram muito precoces e que aquilo acabava sendo um limite para o pessário. Então, eu hoje coloco essa ressalva. Cuidado com insuficiência cervical. Se o paciente tem dúvida, tem suspeita de insuficiência, esse caso não é bom para o pessário. É melhor que se pense na cerclagem, tá? Então, do ponto de vista de risco, trabalhe com o risco médio-alto e não com o risco extremamente alto. Esse risco médio-alto, ele é um risco que o pessário vai muito bem em pacientes que têm pouco histórico de prematuridade. Na verdade, fazendo com a indicação adequada, os resultados Ele é muito bom. são melhores. Olha, a gente tem condição de ficar falando aqui, Marcelo, 2 horas, porque o assunto voa, né? Eu sempre falo, o podcast, quando ele é agradável, quando o assunto é interessante, voa, cara, voa. A gente já praticamente já está chegando no nosso final, mas eu fiquei feliz porque a gente conseguiu. Qual que era o objetivo, né, de trazer aqui você? É exatamente para mostrar que a ultrassonografia ela tem um papel extremamente importante desde o comecinho, né? Então, se a gente pensar em mulher grávida, é claro que existe a ultrassonografia, isso já tem até um episódio nosso falando dos exames diagnósticos da infertilidade e tal. Foi muito bacana, inclusive, vocês podem acompanhar lá. Mas durante a gravidez é extremamente importante esses rigores. Por quê? Porque eles vão dar segurança para o médico que está fazendo o pré-natal. E existem médicos de pré-natal que fazem o pré-natal normal, baixo risco, e existem os médicos de pré-natal que são especializados em alto risco. Por exemplo, eu pego um caso que eu vejo que é alto risco, eu já falo, Marcelo, tô achando que você vai tocar esse caso aqui, porque eu não é a minha praia, quer dizer, eu tenho experiência que vai até ali. Dali vai o cara que é o especialista. Então, acho que esse é o ponto mais importante para que vocês estão ouvindo. Não força a barra de fazer, eu tenho lúpus, eu tenho hipertensão, eu já tive eclâmpsia, pré-eclâmpsia, são doenças, síndromes hipertensivas que têm resultados complicados na gravidez, e você vai fazer com um médico de pré-natal que não tem tanta experiência ainda, que nem tocou uma vida obstétrica em universidade, em centros especializados, porque tem que ter, né? Para você ter essa casuística de acompanhar esses casos, são centros especializados. Você tem que ter. Você tem que fazer um ambulatório só de prematuridade, um ambulatório só de hipertensão, um ambulatório só de doenças autoimunes. Você tem que ter específicos. Então, a gente tem que entender, vocês como pacientes, que às vezes você ama o seu obstetra, você ama o seu ginecologista, tal. Mas você tem que conversar sério. Se o caso for mais, ele tem que ter o bom senso de fazer. E o rastreamento é fundamental. Acho que essa é a nossa mensagem, e eu queria que você desse a mensagem final exatamente para o público dessa importância que a gente não pode negligenciar. Aí eu acho que é negligenciar, né, a palavra correta, né? Eu acho que existem casos, de fato, que são casos que estão muito mais associados à morte fetal e morte materna, né? Quando você está falando de morte materna, principalmente, é um caso que você precisa saber reconhecer que essa paciente tem risco de morte. Ainda na mão de um especialista, de uma pessoa que tenha vivido casos similares, isso pode ser ruim ainda, né? Então, imagina na mão de alguém que não conhece esses detalhes, essas condições de rastreamento mais acurados que nós temos nesse momento, pessoas que não estão vivendo a obstetrícia com essa atualização que é necessária e que realmente mudou nos últimos 20 anos, né? Antigamente, sei lá, na época do seu pai, eu acho que o ginecologista, ele dava Fazia conta tudo, do fazia tudo. pré-natal.
Acho que não era uma situação que a gente falava, não, tem muita diferença. Não, era saber fazer um parto. Se você sabia fazer parto, o pré-natal não tinha tantas nuances que pudessem deixar o paciente ter algum desfecho ruim. Eu acho que nos últimos 20 anos, de 2020 para cá, aquela minha proposta lá da época que eu me formei, ela vem se tornando realidade. A gente está alcançando as outras especialidades nessa busca de novos marcadores, de novos rastreamentos, de mudança de conduta em função de achados ultrassonográficos. A ultrassonografia vem se aprimorando dia a dia para poder trazer essas melhoras na qualidade médica do obstetra. Então, hoje, dizer que o obstetra não precisa ser forte, eu já começo a duvidar. Eu acho que uma boa obstetrícia precisa de muito estudo, precisa de muitos anos de estudo. E não dá para achar que você saiu lá da academia, saiu da sua residência na década de 90, começo dos anos 2000, e você está fazendo a mesma obstetrícia que você fazia, que você aprendeu na residência, você está totalmente apto para atuar agora. Tá? Eu acho que esse é um ponto que é importante. Eu acho que volta logo para o comecinho do podcast, quando eu falo, a maioria tem bom prognóstico, a maioria dá certo. Mas esses que têm complicações, a gente quer cada vez diminuir mais essas complicações e é com base em tudo isso que foi conversado aqui. Marcelo, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, por participar aqui, trazer todo o seu expertise, né, toda a sua capacidade para falar sobre isso. Esse recado do que a ultrassonografia durante uma gestação ela é extremamente importante, ela previne. Eu acho que ficou muito claro aqui para todos que estão nos acompanhando, mas eu quero que você faça a sua propaganda. Qual que é o seu Instagram, para que as pessoas que tenham interesse em tirar dúvidas com você, de ir lá, passa, porque eu acho que o objetivo do Fertilicast é exatamente isso, trazer profissionais capacitados, gabaritados o suficiente para oferecer o melhor para quem está nos ouvindo, né? Meu Instagram é o dr.marcelosantucci, eu estou à disposição. Ali também tem o meu site, no link da bio. Se você clicar na bio, vai para o meu site, tem meus contatos. Estou à disposição para quem quiser tirar dúvida dentro do Instagram também. Tenho diversos posts, já pelo menos um ano que a gente vem colocando ali no Instagram semanalmente, 2 ou 3 posts Porque a informação é a base de tudo, né? A informação é a base de tudo. E eu estou à disposição de todo mundo que quiser. Então, obrigado novamente, Marcelo. Este foi mais um episódio do Fertilicast. Curtam, aproveitem. Nós estamos nas todas as plataformas de streaming, YouTube, Spotify, estamos em todos. Aqui embaixo vocês vão ver o link da bio, mas de qualquer maneira, eu acho que assim, o quanto as pessoas, que de repente não é o seu caso, mas o caso da pessoa que você conheça, aproveite para passar essas informações, porque isso ajuda, e ajuda de verdade a chegar uma gestação até o final e trazer informações com credibilidade. Então, eu sou o Dr. Valdemar Carvalho, nós tivemos esse podcast com esse amigo médico super competente, eu agradeço e esse é mais um episódio. Obrigado, Valdemar. Até mais.